noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos alcance, onde quer que nós nos encontremos nesse momento. Esse é um trabalho oferecido pelo Centro Espírita Irmã Sheila. Eu me chamo Luciana Oliveira e nós iremos falar acerca do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós iremos encontrar bem-aventurados misericordiosos. E lá nesse capítulo nós vamos ver a afirmação de que a misericórdia, ela é o complemento da brandura. Então, a misericórdia consiste, entre tantas coisas, no esquecimento das ofensas e no perdão. Então, nós vamos verificar ali a afirmação de que o ódio, de que o rancor, que muitas vezes alimentam nossas almas, denotam ali uma alma sem elevação e uma alma sem grandeza. Por essa razão, nós vamos ver a espiritualidade nos afirmando que o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Esquecimento das ofensas é para aquela alma que ela já alcançou, ela já está pairando aqui em cima e o golpe baixo aqui não a atinge mais. Então ela sequer, ela se permite se ofender com esse golpe. Então ela vai nos dizer que quanto mais nós, almas ansiosas, almas ainda suscetíveis, cheia de fel, almas muitas vezes até sombrias, mais ainda nós somos suscetíveis às ofensas, aos rancores, às mágoas, enquanto almas que trazem em si a mansidão, a calma, a caridade, já encontram essa capacidade do perdão. Dr. Bezerra de Menezes tinha uma frase muito interessante que ele dizia assim: todos nós temos inimigos, Jesus os teve. Olha que coisa interessante. Aí ele diz assim: mas o importante é nós não sermos inimigos de ninguém. Então coloca para nós que muitas vezes não ter inimigos não é uma tarefa muito fácil. E ele lembra até do nosso próprio Mestre Jesus, mas ele nos diz: o importante é que nós não sejamos inimigos de ninguém. Como dizia Divaldo Franco, que nos conta de uma história muito interessante, que um dia ele deu uma palestra e no final da palestra uma senhora ficou ali aguardando todo mundo subir e conversar com ele, e ela ficou ali por horas, aguardando até o último, que foi cumprimentá-lo, e ela ficou ali, aquela senhorinha, esperando para ser a última mesmo. E aí, quando ela chega, Divaldo já abre os braços, porque diz, poxa, ela esperou tanto por esse momento, e ela olha para Divaldo, ela fita Divaldo nos olhos e diz: eu não gosto de você, eu não sei por que essas pessoas gostam de você, eu não consigo gostar de você. Divaldo naquele momento sente um tranco muito grande, né? Uma angústia muito grande, o chão se abre, imagina, você está ali todo pronto, todo preparado, acreditando que a pessoa está indo para receber um abraço, para receber uma palavra, e de repente a pessoa te diz: eu não gosto de você. Divaldo parou e refletiu e disse: minha senhora, que bom que é a senhora que não gosta de mim. Problema eu teria se fosse eu que não gostasse da senhora. Então, com isso, nós vamos observando e vamos percebendo que muitas vezes nós pegamos malas que não nos pertencem. Às vezes a pessoa chega para nós cheio de rancor, cheio de mágoa: eu não gosto de você. E nós não temos, às vezes, a maturidade, a sabedoria de dizer: não, mas não tem problema. O importante é que eu não carrego mágoa de você. E muitas vezes nós já vamos pegando na outra alça da mala e falar: você não gosta de mim, então eu também não gosto de você. E nós vamos arrastando essa mala por toda uma existência, às vezes por mais de uma existência, às vezes por várias existências. Mala que muitas vezes nem era nossa, nem nos pertencia. Pertencia apenas ao outro. Mas nós adoramos pegar na alça e sair arrastando essas malas cheias de amarguras muitas vezes. Dr. Bezerra nos conta uma história muito interessante,
de que ele chegava no local para visitar um confrade que estava começando a querer entender sobre o espiritismo, estava querendo conhecer o que era, estudar, e então o doutor Bezerra de Menezes ia até lá visitá-lo nessa fazenda, e quando ele chegou lá, ele foi levado direto ao gabinete desse senhor, e logo em seguida entra uma empregada e diz a ele: meu senhor, a polícia já está aí e já está levando fulano. E ele diz: tudo bem, muito bem, pode levar. Mas ele, antes de sair, ele gostaria de dar uma última palavra com o senhor. Permita que ele possa dar essa última palavra. Então, ele, constrangido com a presença do Dr. Bezerra de Menezes, ele concorda. Então, a polícia traz esse rapaz que se ajoelha e pede para ele perdão: me perdoe, eu não fiz intencionalmente, o senhor sabe que eu jamais faria intencionalmente, eu errei, o que vai ser da minha esposa e dos meus filhos? Eles só têm a mim, são pequenos, quem vai sustentá-los? Por favor, não deixe que eu vá preso. Então, o doutor Bezerra de Menezes ficou profundamente tocado, profundamente ali abalado com aquela situação, e aquele senhorio, ele foi duro naquele momento, e ele disse: não posso te perdoar, o seu erro quase me custou a vida. Então, naquele momento, o doutor Bezerra de Menezes abaixa a cabeça, e ele, percebendo o constrangimento do doutor Bezerra de Menezes, ele diz: olha, esse rapaz, esse funcionário, estava limpando as minhas armas, e no descuido dele, a arma disparou e passou do lado da minha cabeça. Eu não posso perdoar isso, eu não perdoo esse erro, eu não perdoo erro nenhum. E aí, ele, percebendo o constrangimento do doutor Bezerra de Menezes, ele virou para o doutor Bezerra de Menezes e disse assim: e você acha que eu estou fora do meu direito? Bezerra, você acha que eu estou fora da minha razão? Então, o doutor Bezerra de Menezes, com muita humildade, com muita reflexão, profundamente ali envolvido naquela situação, ele olha para aquele amigo e diz assim: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você também nunca erre. Então, naquele momento, houve ali um sentimento, uma sensação de vários sentimentos que se espalhou ali naquele momento, e imediatamente aquele senhor percebeu que ele não poderia garantir que ele nunca erraria ou que ele nunca tivesse errado na vida. Então, naquele momento, ele pede para que a polícia deixe o rapaz, que tudo não passou de um acidente, e eles não só perdoa, como ele permite que o rapaz continue ali ainda trabalhando na fazenda. Então, nós vamos percebendo como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que exige de nós um momento de lucidez, um momento de grandeza, de calma, de brandura em nossa alma. Por isso que Jesus nos dizia sempre da importância do perdão. E os Espíritos sempre nos diz: ai daqueles que dizem eu nunca perdoarei. Então, colocando que essas pessoas, se elas não forem condenadas aqui mesmo pelos homens, elas o serão pela sua própria consciência. Elas serão pela sua consciência, que é a morada do nosso Criador, que é a morada de Deus. A nossa consciência nos cobrará, porque Deus criou leis perfeitas, imutáveis, leis que são perfeitas, e quando nós transgredimos essas leis, quando nós cometemos equívocos, então ação é ação. Deus não nos pune, Deus criou leis perfeitas. Nós sofremos as consequências quando nós violamos essas leis, quando nós ofendemos essas leis. Então, por isso que os Espíritos dizem: ai daquele que diz que nunca irá perdoar, porque ou aqui ou na espiritualidade, a sua consciência, que é a morada do Criador, irá lhe cobrar. Por isso que Jesus, ele nos ensina a ter misericórdia, e ele nos diz que essa misericórdia, ela é sem limites. Por isso que Jesus dizia, quando o seu discípulo lhe pergunta como perdoar e de que forma perdoar, Jesus, usando uma metáfora, deixa muito claro que é ilimitado o perdão. É quantas vezes necessário for, enquanto nós somos infantis espiritualmente, enquanto nós somos imaturos espiritualmente, enquanto nós somos soberbos, orgulhosos, egoístas,
coléricos, então nós iremos necessitar do perdão e também iremos necessitar dar o perdão. Por isso que Jesus diz, é infinito. Enquanto vocês necessário for praticar esse ato inteligente, esse ato responsável, porque vocês ainda não têm a maturidade necessária para nem sequer se ofender, ou a maturidade necessária para não ofender o outro. Que todos nós estamos caminhando para elas. Todos nós estamos caminhando para essas qualidades, porque seremos espíritos perfeitos. E os espíritos nos alertam que há duas maneiras bem diferentes de nós perdoarmos. Aquela em que nós perdoamos da boca para fora, mas com pensamento oculto, com aquela raiva incutida, nós fazemos aquilo sem evitar ferir o amor próprio do outro, sem evitar agredir a autoestima do outro, fazendo para demonstrar uma vaidade, né, de como somos generosos, de como somos capazes de perdoar, mas exigindo do outro tantas coisas que, ao invés de acalmar o outro, nós estamos ali causando uma irritação maior, causando um desespero maior. E também os espíritos nos falam da forma de perdoar sem pensamentos ocultos, da forma de perdoar em que nós estamos ali entregues, nós estamos ali com o nosso coração, nós estamos ali realmente doando o nosso perdão, sem ferir a autoestima, sem ferir o amor próprio do outro. Por isso que nós percebemos que muitas vezes quando a gente fala assim, né, eu perdoo, mas fulano para mim morreu. Nós temos que refletir sobre essas falas, nós temos que refletir sobre esses pensamentos. A ciência vai nos falar, por meio do cardiologista, Dr. Arthur Szilard, que quem perdoa, quem não perdoa, fica com uma ferida aberta, né, liberando o tempo todo hormônios do estresse que podem fazer mal para a nossa saúde, contribuindo para a depressão, contribuindo para a pressão alta, contribuindo para tantas outras doenças. Então a ciência vem nos alertar que é quando nós ficamos ali alimentando aquela mágoa, aquele rancor, aquela raiva, há uma constante liberação de hormônios do estresse, né, como a adrenalina e o cortisol, que são esses hormônios que vão se derramando na nossa corrente sanguínea e nós vamos fazendo mal para todo o nosso corpo, atrapalha toda a nossa frequência cardíaca e também glicêmica. Então, olha a gravidade que é nós não perdoarmos e não nos desligarmos desses sentimentos. Mas é muito interessante o que o cardiologista Arthur Szilard vai nos dizer, porque ele vai dizer que perdão é algo muito requintado, que o perdão é algo que precisa ser treinado, precisa ser trabalhado. Olha que interessante isso. Então, não é assim algo simples, não é algo muito requintado. É uma técnica, é algo que precisa ser trabalhado, repetido e treinado como se um mantra fosse. É interessante ouvirmos isso de um cientista, de um médico. É muito interessante. Por isso que nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos insistindo para conosco e as explicações do codificador para que nós possamos compreender que essa reconciliação ela deve partir de forma sincera e que na prática do perdão, em geral, não há somente um efeito moral, mas há também um efeito físico. Olha que coisa interessante e oportuna e que nós devemos refletir profundamente sobre ela. Ou seja, quando nós perdoamos, não é o efeito moral apenas, é o efeito material, porque nós sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Muito pelo contrário. Olha que coisa profunda. Então, esses espíritos vingativos, nós vemos isso todos os dias. Né? Aqueles irmãos que nós tivemos atritos, que nós não soubemos perdoar e que nós não soubemos reparar os nossos erros, nós vemos todos os dias que isso se estende além túmulo. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos ver isso colocado para nós de forma muito clara, muito objetiva, sem nenhum rodeio. Então mostrando para nós
que esse rancor que nós guardamos, ele ultrapassa a barreira da morte. Então, por isso Jesus dizia, né, para nós, perdoa enquanto caminhas com ele, para que não fiques preso, né? Jesus fala claramente sobre isso. Então, enquanto está caminhando com o teu irmão, perdoa o teu irmão, para que não caias numa cela com ele. Olha o quanto isso é espiritual. Emmanuel vai nos dizer que o perdão não existe de nossa parte, se nós não somos capazes de perdoar pequenas ofensas, imagina grandes agravos. Então, Emmanuel nos diz, nós temos que ter capacidade de começar a aprender e treinar perdoando as pequenas ofensas. Porque se a gente se melindra com tudo também, e nós não temos essa capacidade, imagine coisas maiores. Por quantas e quantas existências nós não vamos arrastando, né? Por isso que nós vamos observar a espiritualidade nos orientar, né? Que esses irmãos, muitas vezes perdidos, desorientados, que ainda insiste em alimentar a maldade, eles ficam ali esperando realmente, até que aquele outro irmão se volte, né, à matéria, e imediatamente eles já estão ali novamente junto com aquele irmão. Quantos casos nós vemos de crianças em profundo desespero, assustadas, e que relatam estar ali vendo algumas imagens e sendo abordadas muitas vezes de uma maneira para lhe causar um desconforto. Então, isso que está sendo dito no Evangelho segundo o Espiritismo não é nenhum achismo, é uma realidade. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. É muito interessante nós observarmos que muitas vezes a subjugação, a possessão que existe entre nós, ela se dá justamente por esse encontro entre inimigos que poderiam ter resolvido tudo pelo perdão, porque todos nós encarnamos para dar certo, por meio da redenção, por meio do amor e do perdão. Por essa razão, nós vamos observar o quanto é importante nós analisarmos como anda o nosso coração, como anda a nossa mente. Até porque, quando nós não perdoamos, quando nós carregamos o outro conosco, quando nós carregamos a mágoa dentro de nós, é o outro que decide se nós vamos comer, é o outro que decide se nós vamos dormir, é aquela mágoa, é aquele irmão que decide até como nós vamos nos relacionar com outras pessoas. Por essa razão, Jesus nos orienta da importância, que não há nada importante, nada é mais importante para se oferecer a Deus do que o perdão ao nosso próximo. Porque não perdoar é uma das mais poderosas formas de dar ao outro o poder de controlar as nossas emoções. Chico dizia que ninguém podia ter saúde física, ninguém podia ter saúde mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila. Chico dizia que sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia, ninguém é feliz. Nós não somos capazes de ser felizes. Por isso que nós vamos ver Jesus nos dizendo, ide reconciliar com seu irmão, porque senão você vai para lá e você não vai ser feliz. Você vai viver preso. Então reconcilia, né, para que a sua oferenda seja bem-vinda, para que a sua prece alcance Deus, para que toda a sua oração, para que todos os seus pedidos cheguem até o nosso Criador. Então, para isso, limpa a tua alma, porque só uma alma pura pode alcançar o mais alto. Nós vamos vendo Emmanuel nos dizer que tudo aquilo que nós pensamos, nós somos compulsoriamente envolvidos pela onda mental que nós emitimos. Então, se nós emitimos rancor e mágoa, antes de chegar no outro, essa onda mental já fez um estrago em nós mesmos. Por isso que Joana de Anjos dizia que quem guarda rancor, guarda lixo moral e, consequentemente, acaba doente. Não tem como não adoecer. É por isso que nós vamos ver que perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia.
né? Perdoar é se lembrar, mas sem se ferir, sem sofrer. Isso é cura, por isso é uma decisão e não um sentimento. É de um autor desconhecido essa ideia, esse conceito, mas ele é maravilhoso. É uma escolha, e a escolha mais inteligente que nós podemos fazer. O nosso perdão não tira do outro a sua responsabilidade com o universo. Não tira do outro aquilo que ele precisa aprender, aquilo que ele precisa vivenciar, assim como o perdão do outro também não nos tira da nossa obrigação com os nossos débitos. Perdoar é uma atitude inteligente porque liberta o nosso espírito para vivenciarmos plenamente a nossa existência, evoluindo e caminhando cada vez mais para próximo do nosso Criador. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós e que nós possamos refletir que o nosso Mestre Jesus deixou esse mundo pedindo para que o nosso Criador, que o nosso Pai, perdoasse aquelas pessoas que ali se encontravam, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Que nós possamos refletir sobre isso. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Até a próxima oportunidade.